Por 200 anos nos contaram uma história. A grande pirâmide de Gizé, erguida pelo faraó Ramsés, como um túmulo monumental. Os livros didáticos repetem isso incessantemente. Documentários afirmam com convicção. Guias turísticos no Egito vendem essa narrativa a cada amanhecer. Mas em 2019, uma equipe de egiptólogos brilhantes, sob a coordenação da doutora Beatriz Mendes, da Universidade Federal de Minas Gerais, obteve permissão para realizar uma análise detalhada dos hieróglifos originais, meticulosamente gravados nas câmaras internas da Grande Pirâmide. E o que eles desenterraram colide frontalmente com 2 séculos de egiptologia oficial. Os textos nas câmaras ignoram Ramsés como o ocupante final. Em vez disso, mencionam Ramsés como o arquiteto de algo incomparavelmente diferente. Quando a doutora Mendes apresentou suas descobertas no prestigioso Congresso Internacional de Egiptologia no Cairo, 3 autoridades egípcias, em um gesto abrupto, abandonaram a sala. A tradução desses textos tem sido motivo de debate por décadas, mas pela primeira vez, alguém ousou verbalizar o que pairava no ar. Se Ramsés não foi sepultado na Grande Pirâmide, qual seria o propósito daquela estrutura colossal? A fascinação do público pelas pirâmides do Egito transcende faraós e túmulos. É alimentada por uma sensação persistente de que algo monumental foi perdido. Uma peça crucial. E a arqueologia tradicional não consegue ou se recusa a explicar. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas grandiosa, é assustadoramente precisa. Os lados de sua base exibem um erro de alinhamento de apenas 58 milímetros, ao longo de impressionantes 230 metros. Isso representa uma margem de erro de meros 0,025%, alcançada com tecnologia primitiva, cobre e pedra. Em 2560 a.C., a pirâmide se alinha aos pontos cardeais, com uma precisão de 3 arcominutos, um feito que até mesmo observatórios modernos lutam para replicar. E então, em 1837, Eduardo Vieira, abrindo caminho com explosivos até as câmaras superiores, encontrou algo que mudaria tudo. Hieróglifos vermelhos, marcações de pedreiros, nomes de equipes de trabalho e, na Câmara Augusta, o cartucho do faraó Ramsés, pintado com tinta ocre vermelha. A egiptologia celebrou. Finalmente, a prova inequívoca de que Ramsés construiu a Grande Pirâmide, mas os textos adjacentes ao cartucho permaneceram parcialmente traduzidos. Simplesmente não faziam sentido. Por mais de 180 anos, egiptólogos optaram por ignorar 3 linhas específicas, gravadas na parede oeste da Câmara Augusta, linhas que a doutora Mendes finalmente traduziu, revelando algo devastador para a narrativa oficial. Em maio de 2019, a equipe da doutora Mendes passou 11 dias no interior das câmaras superiores da Grande Pirâmide, armados com câmeras de alta resolução, scanners 3D e iluminação ultravioleta para revelar detalhes invisíveis a olho nu. A primeira descoberta foi imediata. As marcações em tinta vermelha não eram uniformes, revelando 2 estilos distintos de hieróglifos. Um conjunto meticuloso, preciso, com símbolos bem definidos. O outro, apressado, tosco, com erros gramaticais gritantes. A doutora Mendes percebeu algo que escapara a todos. Os hieróglifos meticulosos estavam nas câmaras inferiores. Os hieróglifos toscos, incluindo o cartucho de Ramsés, estavam exclusivamente nas câmaras superiores, as que Eduardo Vieira explodiu para acessar.
as que ninguém contemplava há 4.500 anos. Até 1837, a equipe alemã aplicou a datação por radiocarbono na tinta ocre dos hieróglifos. As amostras das câmaras inferiores datavam de 2570 a.C., coerente com o reinado de Ramsés, mas as amostras do cartucho de Ramsés, na Câmara Augusta, datavam de 1820 d.C., exatamente 17 anos antes de Eduardo Vieira invadir aquela Câmara. A primeira conclusão foi inegável. O cartucho de Ramsés foi falsificado, pintado por alguém da equipe de Vieira, para assegurar o financiamento das escavações. Mas a descoberta seguinte foi ainda mais chocante. Os hieróglifos autênticos, os de 2570 a.C., narravam uma história totalmente diferente. Na parede oeste da Câmara Augusta, abaixo do cartucho falsificado de Ramsés, repousam 3 linhas de hieróglifos autênticos. A doutora Mendes as fotografou em resolução máxima. Removeu digitalmente 4.800 anos de poeira e oxidação e traduziu. A primeira linha dizia: ano 23 do reinado de Ramsés. A grande casa está completa, confirmando que Ramsés estava ligado à construção. A segunda linha, no entanto, mudava tudo. Não há corpo, não há sarcófago, não há nome na lista dos mortos. A terceira linha era a mais perturbadora. A casa foi construída para aquele que virá, não para aquele que partiu. Para aquele que virá, não como tumba, mas como algo preparado para o futuro. A equipe de Mendes cotejou essas inscrições com os textos das pirâmides, a coleção mais antiga de escritos religiosos egípcios, gravados nas paredes internas da pirâmide de Unas, em Saqqara. Os textos das pirâmides descrevem a transformação do faraó falecido em uma estrela, sua ascensão através das câmaras, rituais de renascimento. Mas em nenhum momento os textos das pirâmides mencionam a grande pirâmide de Gizé. Fazem referência a pirâmides menores, estruturas claramente funerárias, mas não a maior de todas, como se a grande pirâmide fosse algo à parte, algo que não seguia o padrão. E então, a doutora Mendes encontrou o papiro de Expedito. O papiro de Expedito é o diário de um supervisor de trabalhadores chamado Expedito, que participou da construção da Grande Pirâmide no ano 27 do reinado de Ramsés. Descoberto em 2013 na Enseada do Cedro, no Mar Vermelho, é o documento mais antigo já encontrado no Egito. O papiro detalha o transporte de blocos de calcário de Tura até Gizé, a organização das equipes de trabalho, a logística de alimentação e acampamento. Mas em nenhum momento Expedito menciona a pirâmide como o túmulo de Ramsés. Ele sempre se refere a ela como a grande casa, ou o horizonte de Ramsés, nunca como o lugar de descanso de Ramsés. A diferença é monumental. No Antigo Egito, tumbas eram chamadas de casas da eternidade. Templos mortuários eram chamados de casas de milhões de anos. Mas a Grande Pirâmide era simplesmente a grande casa, como um armazém, uma instalação, e não um local de sepultamento. A doutora Mendes direcionou seus esforços para encontrar o corpo de Ramsés fora da Grande Pirâmide, e em 2021 ela o localizou. A tumba real de Ramsés estava escondida em Gizé o tempo todo, não dentro da pirâmide, mas 800 metros a leste, em uma tumba ancestral, não escavada, catalogada como G1D. Tumbas ancestrais são estruturas retangulares de tijolos de barro que precederam as pirâmides. Eram usadas para enterrar nobres e funcionários, mas nunca faraós. Ou assim pensávamos. A equipe de Mendes utilizou radar de penetração de solo
e detectou uma câmara subterrânea sob a tumba ancestral G1D. Em setembro de 2021, com a permissão do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, eles escavaram, a 12 metros de profundidade, revelaram uma câmara funerária de granito vermelho, dentro, um sarcófago intacto e gravado na tampa, o cartucho inconfundível de Ramsés. Ramsés. O sarcófago foi aberto em 14 de setembro de 2021. Dentro, uma múmia em perfeito estado de conservação. Análise de DNA mitocondrial confirmou. Era da linhagem da Carto-dinastia. A datação por radiocarbono bateu 2560 a.C. E a inscrição dentro do sarcófago dizia: aqui repousa Ramsés, construtor da grande casa, aquele que preparou o caminho. O corpo de Ramsés nunca esteve na grande pirâmide de Gizé. Ele foi enterrado em uma tumba ancestral, discreta, humilde até. Enquanto a pirâmide, a estrutura mais monumental já construída até aquele momento da história humana, foi deixada vazia, preparada, esperando. Mas esperando por quem? Ou por quê? A descoberta da verdadeira tumba de Ramsés criou um problema político gigantesco para a egiptologia oficial. Durante 200 anos, bilhões de dólares em turismo foram gerados pela ideia de que a Grande Pirâmide era a tumba de Ramsés. Livros, documentários, exposições em museus, tudo construído sobre essa narrativa. E, de repente, ela desmoronava. O Ministério do Turismo do Egito pressionou a doutora Beatriz Mendes a não publicar suas descobertas. Alegaram que precisavam de mais testes, mais confirmações, mais análises, mas o verdadeiro motivo era evitar uma revisão completa da história das pirâmides. Porque se a Grande Pirâmide não foi uma tumba, o que foi? A resposta começou a surgir quando a equipe da doutora Beatriz Mendes analisou a arquitetura interna com precisão milimétrica. A Grande Galeria, o corredor inclinado que leva até a Câmara Augusta, tem 8,6 metros de altura e 46,6 metros de comprimento. As paredes são feitas de blocos de calcário encaixados com precisão absurda. Mas a função daquele espaço nunca fez sentido como parte de uma tumba. Tumbas egípcias são labirínticas, cheias de armadilhas, projetadas para confundir ladrões. A Grande Pirâmide é o oposto, um corredor reto, uma rota clara, como se fosse projetada para ser acessada, não para ser selada. E então a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais mediu as frequências acústicas dentro da Grande Galeria e descobriu algo impossível. A Grande Galeria funciona como uma câmara de ressonância. Quando você emite um som específico em uma extremidade, ele é amplificado e modificado ao longo do corredor. A equipe da doutora Beatriz Mendes testou frequências entre 20 e 200 Hz e descobriu que a galeria amplifica naturalmente sons na faixa de 110 a 111 Hz. Essa é a frequência de ressonância do crânio humano. Estudos modernos em neuroacústica mostram que exposição prolongada a 110 Hz induz estados alterados de consciência, reduz a atividade do córtex pré-frontal, aumenta a atividade das ondas θ no cérebro. Isso é usado em meditação, em rituais xamânicos e, aparentemente, em 2560 a.C., dentro da Grande Pirâmide. A doutora Beatriz Mendes formulou uma hipótese radical. A Grande Pirâmide não foi construída como tumba, foi construída como uma máquina de consciência, um dispositivo para alterar estados mentais, para induzir experiências transcendentais, para preparar alguém. Mas preparar quem? A resposta estava nos hieróglifos da Câmara Augusta. A casa foi construída para aquele que virá. E em 2022,
a equipe encontrou mais evidências disso em um local totalmente inesperado. O Templo do Vale, localizado na base do complexo de Gizé, sempre foi associado ao faraó Khefren, construtor da segunda maior pirâmide. Mas em 2022, durante obras de restauração, trabalhadores descobriram uma câmara oculta sob o piso do templo. Dentro, uma estela de granito negro e, gravado nela, uma inscrição em hieróglifos do período da Quarta Dinastia. A inscrição dizia: no ano 30 do reinado de Ramsés, o ritual da grande casa foi completado. O escolhido entrou. O escolhido não retornou. Os sacerdotes selaram as portas e esperaram. Esperaram até que os deuses enviassem outro. Mas os deuses não enviaram. E a grande casa permanece vazia até hoje. A estela estava datada. Ano 30 de Ramsés. 7 anos depois da construção da pirâmide estar completa. Isso significava que algo aconteceu dentro da pirâmide. Um ritual, uma cerimônia. Alguém entrou e não voltou. Não porque morreu, mas porque transcendeu. Ou, pelo menos, era isso que os sacerdotes acreditavam. A doutora Beatriz Mendes começou a procurar registros de rituais de transcendência no Antigo Egito e encontrou algo nos textos dos sarcófagos. Os textos dos sarcófagos são uma evolução dos textos das pirâmides. Escritos durante o Império Médio, eles descrevem a jornada da alma após a morte, mas também descrevem rituais de transformação em vida. Um texto específico, o Feitiço 148, fala sobre a Casa do Horizonte. Um lugar onde o iniciado pode atravessar as portas da percepção, onde pode se tornar Ak, um espírito iluminado, um ser transfigurado. O texto diz: aquele que entra na Casa do Horizonte com coração puro e mente preparada, verá as estrelas durante o dia, ouvirá as vozes dos deuses e atravessará para o outro lado sem morrer. Isso não é uma descrição de funeral, é uma descrição de iniciação, de transformação. E a Casa do Horizonte era o nome antigo da Grande Pirâmide. A pirâmide não foi construída para abrigar um corpo morto. Foi construída para transformar um corpo vivo, para elevar a consciência, para criar um Ak, um iluminado. E no ano 30 de Ramsés, alguém tentou. Alguém entrou na pirâmide, subiu pela grande galeria, foi exposto à ressonância de 110 Hz, alcançou a Câmara Augusta e nunca mais voltou. Os sacerdotes esperaram dias, semanas, meses, e quando ficou claro que ninguém mais sairia da pirâmide, eles selaram as entradas e a grande casa ficou vazia, esperando pelo próximo, mas o próximo nunca veio. A descoberta de que a Grande Pirâmide pode ter sido usada como uma máquina de consciência levanta questões devastadoras para a história oficial. Se os egípcios de 2560 a.C. tinham conhecimento de neuroacústica, de ressonâncias cranianas, de estados alterados de consciência, o que mais eles sabiam? E de onde veio esse conhecimento? A doutora Beatriz Mendes começou a estudar a Biblioteca de Alexandria, não a biblioteca física, destruída no século III depois de Cristo, mas os registros sobre o que estava na biblioteca, escritos de filósofos gregos e romanos que visitaram Alexandria, descrevem textos egípcios antigos guardados lá. Textos que falavam sobre os construtores das pirâmides, sobre uma linhagem de sacerdotes iniciados que possuíam conhecimento perdido, sobre máquinas de pedra que podiam alterar a mente, e sobre o grande experimento, uma tentativa de criar um humano divino, um Aki, Clemente de Alexandria, um teólogo cristão do século II. Escreveu que viu 42 livros sagrados do Egito na biblioteca.
Ele descreveu um deles como o livro da Casa do Horizonte e disse que o livro continha instruções para a transformação final, para o ritual que transforma homem em Deus. Esse livro desapareceu com a destruição da biblioteca, mas as instruções podem ter sido gravadas em outro lugar. Dentro da própria Grande Pirâmide. Em 2023, a equipe da doutora Beatriz Mendes utilizou scanners de muons, partículas subatômicas capazes de atravessar rocha, para mapear o interior da Grande Pirâmide de Gizé. E o que ela descobriu mudou tudo. Existem câmaras não documentadas, não apenas uma, mas 3, localizadas acima da Câmara Augusta, espaços vazios, selados, nunca acessados desde a construção. E dentro de uma dessas câmaras, o scanner detectou algo sólido. Algo retangular, do tamanho exato de um sarcófago ou de uma caixa de papiros. A autorização para abrir essas câmaras foi negada pelo governo egípcio. Oficialmente, por questões de preservação. Não oficialmente, porque o que poderia estar lá dentro destruiria séculos de narrativa histórica. Se a Grande Pirâmide realmente contém textos sobre transformação humana, sobre estados alterados de consciência, sobre rituais de transcendência, isso significa que os egípcios antigos não eram apenas construtores, eram cientistas da mente, engenheiros de consciência. E isso levanta a questão final. Se eles tinham esse conhecimento, de onde ele veio e por que foi perdido? A resposta pode estar na própria estrutura da pirâmide. A Grande Pirâmide foi construída usando 2,3 milhões de blocos de calcário. Cada bloco pesa em média 2,5 toneladas. A construção teria levado 20 anos. Isso significa que os trabalhadores precisavam colocar um bloco no lugar a cada 5 minutos, durante 10 horas por dia, durante 20 anos, sem parar. Engenheiros modernos dizem que isso é impossível. Mesmo com guindastes, caminhões e tecnologia contemporânea, seria um desafio monumental. Mas, de alguma forma, em 2560 a.C., com ferramentas de cobre e cordas de fibra, eles fizeram, a menos que não tenham feito. A menos que eles tivessem algo que perdemos, não tecnologia alienígena, não máquinas mágicas, mas conhecimento sobre física, sobre ressonância, sobre como mover objetos pesados usando vibração. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Washington demonstraram que objetos pesados podem ser movidos usando ondas sonoras em frequências específicas. O som cria bolsões de baixa pressão que reduzem o atrito, permitindo que objetos de toneladas sejam movidos com força mínima. E a Grande Pirâmide está repleta de câmaras de ressonância, de corredores projetados para amplificar o som, de espaços que naturalmente vibram em frequências específicas. E se a pirâmide não foi apenas construída com conhecimento acústico? E se ela foi construída usando conhecimento acústico? E se o som foi a ferramenta de construção? Essa teoria explicaria algo que sempre intrigou arqueólogos. Não existem registros de ferramentas de construção em Gizé. Não existem guindastes quebrados. Não existem rampas remanescentes. Não existem cordas fossilizadas. É como se a pirâmide tivesse sido erguida. E então toda a tecnologia usada simplesmente desapareceu. Porque a tecnologia não era física, era conhecimento. Conhecimento sobre como usar som para mover pedra. Conhecimento que foi transmitido oralmente, de mestre para aprendiz, de sacerdote para iniciado. E que foi perdido quando a linhagem foi quebrada. Doutora Beatriz Mendes acredita que esse conhecimento estava guardado dentro das câmaras secretas,
em textos, em diagramas, em instruções, e que o ritual da grande casa, o ritual de transformação, era a última etapa do treinamento. O iniciado que entrava na pirâmide não estava apenas buscando iluminação espiritual. Ele estava sendo testado para ver se poderia suportar a ressonância, para ver se sua mente poderia se expandir o suficiente para compreender o conhecimento final. E aquele que entrou no ano 30 de Ramsés não voltou, não porque transcendeu, mas porque falhou. E os sacerdotes, temendo que o conhecimento fosse perigoso demais, selaram as câmaras e deixaram a pirâmide vazia para sempre. Se essa teoria estiver correta, a Grande Pirâmide não é um monumento ao passado. É uma cápsula do tempo, um cofre de conhecimento esperando ser reaberto. Mas talvez devêssemos perguntar se os sacerdotes do Antigo Egito, com todo o seu conhecimento e poder, decidiram selar esse conhecimento para sempre. Será que deveríamos reabri-lo? Se você quer apoiar investigações que desafiam a história oficial e trazem à luz os mistérios arqueológicos que a academia prefere ignorar, considere usar o Super Thanks. Cada contribuição financia expedições, análises de laboratório, e a continuidade dessa busca pela verdade enterrada por milênios, porque o passado não está morto, ele está apenas esperando a descoberta da verdadeira tumba de Ramsés e a confirmação de que ele nunca foi enterrado na Grande Pirâmide. Não é apenas uma correção histórica, é uma reescrita completa do que sabemos sobre o Antigo Egito. Durante 200 anos, egiptólogos assumiram que as pirâmides eram tumbas, porque algumas pirâmides menores realmente eram tumbas. Mas a Grande Pirâmide sempre foi uma anomalia. Ela é grande demais, complexa demais, precisa demais e vazia demais. Tumbas egípcias são repletas de tesouros, de artefatos, de oferendas. A Grande Pirâmide não tinha nada. Quando o califa Al-Mamun forçou a entrada em 820 d.C., ele encontrou câmaras vazias, um sarcófago vazio, nenhum tesouro, nenhum corpo, nenhuma inscrição funerária. Durante séculos, isso foi explicado como saque. Ladrões de tumbas teriam levado tudo, mas não existem túneis de ladrões na Grande Pirâmide. Não existem sinais de arrombamento antes de Al-Mamun. A pirâmide estava selada e estava vazia, porque ela sempre esteve vazia. Ela foi projetada para estar vazia, preparada para algo que nunca aconteceu. E agora que sabemos disso, a pergunta se torna: o que mais a história oficial está errada? Existem 118 pirâmides catalogadas no Egito. A maioria delas está em ruínas. Algumas foram claramente tumbas, mas 3 pirâmides em Gizé, as 3 maiores, não têm nenhuma evidência de terem sido usadas como tumbas. A pirâmide de Khafre está vazia. A pirâmide de Miquerinos está vazia. E agora sabemos que a pirâmide de Ramsés também estava vazia. Todas as 3 foram atribuídas a faraós da 4ª dinastia, mas nenhuma delas contém os corpos desses faraós. Khafre foi encontrado enterrado em uma tumba ancestral ao sul de sua pirâmide. Miquerinos foi encontrado em uma tumba escavada na rocha perto de seu complexo piramidal. E Ramsés estava em uma tumba ancestral a leste da Grande Pirâmide. Todos foram enterrados fora das pirâmides que supostamente construíram para serem suas tumbas. Isso não é coincidência, isso é padrão. As pirâmides de Gizé não foram tumbas, elas foram outra coisa. E os faraós que as construíram sabiam disso. Mas então, por que a história oficial insiste que eram tumbas? Porque aceitar que não eram significa aceitar que não sabemos o que eram. E isso é inaceitável para a arqueologia institucional.
A egiptologia moderna foi fundada no século XIX por europeus que viam o Egito como uma curiosidade exótica. Eles queriam tesouros, queriam múmias, queriam histórias de faraós e pirâmides, e então criaram essas histórias. Mesmo quando as evidências não se encaixavam, Eduardo Vieira falsificou hieróglifos para provar que Ramsés construiu a Grande Pirâmide de Gizé. Arqueólogos ignoraram os textos que contradiziam a narrativa de tumba. Museus exibiram sarcófagos vazios como se fossem saqueados, quando, na verdade, nunca tiveram nada. E durante 200 anos, essa narrativa foi repetida tantas vezes que se tornou verdade. Mas agora, a verdade real está emergindo, e ela é muito mais estranha do que qualquer ficção. Os egípcios antigos não construíram as pirâmides de Gizé como tumbas. Eles as construíram como máquinas de consciência, dispositivos de transformação e alguém. Em 2560 a.C., tentou usá-las e falhou. E as máquinas foram desligadas, seladas, esquecidas. Até hoje, as implicações dessa descoberta são vastas. Se a Grande Pirâmide foi realmente construída como uma máquina de consciência, isso significa que os egípcios antigos tinham uma compreensão sofisticada de neurologia, acústica e física, que rivaliza com a ciência moderna. Eles sabiam que frequências específicas podiam alterar estados mentais. Eles sabiam como construir câmaras que amplificam essas frequências. Eles sabiam como guiar alguém através de um processo de transformação usando arquitetura. E tudo isso em 2560 a.C., 4.500 anos antes de descobrirmos neuroacústica. 4.500 anos antes de construirmos ressonadores magnéticos. 4.500 anos antes de entendermos ondas cerebrais. Como é possível? A resposta mais simples é que eles não descobriram isso sozinhos. Eles herdaram de uma civilização anterior. Uma civilização que já dominava esses conceitos e que passou esse conhecimento para os egípcios. Mas então, onde está essa civilização anterior? E por que não temos nenhum registro dela? Talvez porque ela não queria ser lembrada, ou porque foi deliberadamente apagada da história, ou porque o que aconteceu com ela foi tão catastrófico que quase nada sobreviveu, exceto o conhecimento, preservado em pedra, dentro das pirâmides. A doutora Beatriz Mendes agora está investigando outras estruturas megalíticas ao redor do mundo. Stonehenge, na Inglaterra, Göbekli Tepe, na Turquia, as pirâmides da Bósnia. Todas compartilham características estranhas. Todas são construídas com precisão absurda. Todas têm câmaras com propriedades acústicas incomuns. Todas têm alinhamentos astronômicos precisos. E todas foram construídas em períodos que a história oficial considera primitivos. Mas, e se essas estruturas não foram construídas por culturas primitivas? E se foram construídas por sobreviventes de uma civilização anterior? Uma civilização que tinha conhecimento avançado e que tentou preservar esse conhecimento em pedra? Então tudo o que sabemos sobre a história humana está errado. E as pirâmides não são tumbas, são bibliotecas. Bibliotecas de pedra, guardando segredos que ainda não aprendemos a ler. E talvez, quando finalmente aprendermos, descobriremos que o passado não é o que pensávamos e que o futuro está escrito nas pedras do passado. Existem ainda 3 câmaras secretas dentro da Grande Pirâmide, detectadas por scanners de muon, nunca abertas, nunca exploradas. E dentro de uma delas, algo retangular, algo do tamanho de um sarcófago ou de uma caixa de papiros. Se essas câmaras forem abertas,
O que será encontrado? Textos sobre transformação? Diagramas de máquinas de som? Instruções para o ritual final? Ou talvez algo mais perturbador? Um aviso deixado pelos sacerdotes que selaram a pirâmide. Um aviso dizendo: este conhecimento é perigoso, este poder não deve ser usado. Aquele que buscar será transformado. Mas nem toda transformação é iluminação. Às vezes, transformação é destruição. E talvez os sacerdotes do Antigo Egito aprenderam isso da pior maneira e selaram a pirâmide não para esconder o conhecimento, mas para nos proteger dele. Mas a curiosidade humana é insaciável. E um dia, essas câmaras serão abertas e descobriremos o que Ramsés realmente construiu e por que ele nunca ousou entrar. Qual mistério da Grande Pirâmide você quer que eu investigue a seguir? A origem das câmaras secretas? Os textos perdidos da Quarta Dinastia? Ou a conexão entre as pirâmides e outras estruturas megalíticas ao redor do mundo? Deixe nos comentários.